Pessoal, a gente vai falar agora sobre uma abordagem sobre calor e trabalho, né? E aí a gente vai passear por algumas caracterizações de máquinas térmicas, iremos falar da geração de vapor, da aplicação desses ciclos. A gente vai fazer um breve passeio. Então vamos lá. Calor e trabalho. Primeiro ponto que devemos assim tocar nesse início dessa aula é que há sempre uma ideia que quanto maior proporção de calor, maior será proporcionalmente a geração de trabalho. E, na verdade não é assim, né? Não é assim que funciona. Não é assim que vamos dizer assim, que o ciclo termodinâmico se processa. Existem fatores intervenientes que impedem essa realidade. Continuando. A termodinâmica estuda a relação entre calor e trabalho. Esse é o estudo termodinâmico. Conforme determinado por Joule, nós temos que 1 cal é igual a 4,18. Tem outros números, né? Mas 4,18 Joule. Algumas pessoas nas problematizações colocam 4,19 ou 4,20. Tanto faz. Esse é o equivalente mecânico do calor, né? A energia mecânica e a térmica são equivalentes. Então, é fundamental que nós tenhamos essa interpretação de equivalência entre energia mecânica e energia térmica. Então, o entendimento de todo o processo a seguir vai se basear nessa lógica. Continuando. Temos aqui um exemplo. Qual é a elevação da temperatura de uma massa de água de 10 kg que cai de uma altura de 850 metros? Seria a energia ser transformada, usaria a energia potencial, o princípio da conservação de energia, né? Então, energia, mgh, 10 quilos, a gravidade 9,81, alguns problemas são colocados gravidade 10, e o H 850, Então achamos 8,34 vezes 10 a quarta joule. O correspondente em calor será, voltando rapidamente, a energia mecânica e a térmica são equivalentes, né? Então a gente volta. O correspondente em calor será, energia igual, olha a proporcionalidade. Então temos que Q igual a mc delta T, 8,34 vezes 10 a quarta igual a M10, né? Só trocando, né? O C da água 4,190, delta T, teremos essa variação em 2 graus Celsius. É um exemplo de proporcionalidade. Continuando. Se fôssemos fazer uma analogia entre calorias e o quanto os lances de escadas eu teria que subir para que essas calorias fossem queimadas em nível orgânico. Isso aqui é só um exemplo básico, tá, gente? O Sunday fornecerá 900 quilocalorias. Quilocal é diferente de cal, viu? Prestar essa atenção. Então, 9.000, aqui, 900.000, cal. Aí vem 9,10 a quinta cal. Transformando em joule, teremos... pessoal, qual é essa proporção? 1 cal, 4,18 joule. Teremos que Q igual a 3,77 vezes 10 a sexta joule. Essa energia será transformada em energia potencial. Q e energia. Lembra da proporcionalidade? mg troca diretão aqui. Temos que seria 6.410 metros para que pudesse queimar aquela caloria. É só um exemplo de aplicação da proporcionalidade. Continuando. Fundamental esse entendimento. O trabalho realizado por um gás, diz que esse trabalho realizado por esse gás, quando o gás se expande, ele realiza um trabalho sobre o meio. Então, o trabalho ele é positivo. Nós veremos lá na frente expansão isotérmica, compressão isotérmica, expansão adiabática, compressão adiabática. Nós veremos isso. Quando um gás é comprimido,
um meio que realiza um trabalho sobre ele. Não está dando uma ideia de ciclo aqui, ó? Se você for perceber, ó, o princípio de revisibilidade, um ciclo, né? Quando não há variação de volume, então classificamos que não há trabalho. O trabalho seria igual a zero, conforme a gente pode ver nessas imagens a seguir. É muito interessante essa caracterização de que o gás expandido ele realiza um trabalho sobre o meio que ele está inserido, e o gás comprimido um meio que realiza um trabalho sobre ele. É uma caracterização muito interessante de ser discutida. Lá na frente nós veremos. Outro conceito interessante de se abordar é o conceito de energia interna de um gás ideal. Ó, que seria, e essas fórmulas iremos utilizar nas contas, obviamente. A matéria é constituída de moléculas e estas são partículas que possuem energia cinética e energia potencial. Essa variação de energia cinética e potencial, ela vem do quê? Ela vem de atividade entrópica no meio, através de transferência de energia. E aí vem liberação de energia, exotérmico, ganho de energia, endotérmico. Todo esse processo de liberação e ciclo de liberação e recebimento energético, né? Nós temos as variações entrópicas no meio. A energia interna é simplesmente a soma das energias cinética e potencial de todas as partículas e é dada por uma correlação entre energia interna e trabalho, que é inversamente proporcional. A primeira lei da termodinâmica, ela disse que quando fornecemos calor, que é um gás, e ele não realiza nenhum trabalho, ou seja, volume não varia. Nós vimos que quando não há variação de volume, não há realização de trabalho. Durante o processo, a energia interna aumenta de um valor igual a Q. Então, ΔU igual a Q. Quando um gás se expande, isto é, realiza um trabalho, e nenhum calor é fornecido ao sistema neste processo, sua energia interna diminui. Ou seja, quando o W é positivo, a energia interna é negativa e vice-versa. Muito simplório, né? Muito básico. Continuando. Quando os dois eventos acontecem simultaneamente, isto é, o gás recebe calor e se expande, a variação de energia interna será, aí vem ΔU, Q menos W. Isso é um exemplo que pode ser utilizado no aspecto de observação das máquinas térmicas? Sim, perfeitamente. Essa relação é a primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna de um gás ideal é dada pela diferença da quantidade de calor trocada com o meio e o trabalho realizado no processo. O que, entre outras palavras, pode ser observado? O corpo ele vai transferir calor. Ele vai transferir calor baseado num gradiente. Um corpo com maior energia, maior entropia, maior calor, transferindo calor para o outro com menor energia, ou menos quente ou mais frio, depende da observação que você vai colocar. Existem várias lógicas que podem ser colocadas. Há possibilidade de transferência de todo um calor de um corpo para o outro? Não. Não, você não vai conseguir isso. Professor, nessa transferência de calor, há dissipação com o meio? Sim. Há uns postulados, por exemplo, avaliamos o ciclo de Carnot de eficiência máxima e tudo mais. Nessa caracterização de transferência energética, há dissipação de energia com o meio, que é normal. E somente uma pequena proporção de calor gera um trabalho, né? Que aí é colocado como energia líquida ou trabalho útil, né? São muitas as denominações. Então vamos lá, né? Passando aqui. Esse exemplo aqui não é muito interessante. Vamos para as transformações, depois a gente já entra nos ciclos. Então, nós estudaremos 4 tipos de transformações. Há 4 processos nos quais os gases podem trocar calor e ou trabalho com o meio. Princípio de uma máquina térmica, professor? Sim. Então, nós temos isocórica, o A. Isocórica, isobárica, lembrando que iso é igual, né? D. Isotérmica, muito comum nas máquinas térmicas, né? E adiabática. Professor,
todas essas avaliações, elas têm cálculos específicos para, vamos dizer assim, a problematização do conceito termodinâmico? Sim. Há problemáticas bem específicas para cada item desse aqui. Não é a função da aula. A função da aula é demonstrar quais são os processos. Na transformação isobárica, nessa transformação a pressão permanece constante. Isso aqui é interessante gravar. Isobárica, né? A transformação permanece constante. Olha, o volume 1, ó, aqui, ó, A, e aqui A. Há uma interação bem interessante. Força e pressão não necessariamente são a mesma coisa, tá, gente? Então, por que, professor, não são a mesma coisa? Depende de área, né? Depende da caracterização de área. Você não vai falar de tensão cisalhante, você não vai falar de força de um modo indefinido. Ela é relativa a uma determinada área. Então você pode trabalhar com determinada força, mas a pressão exercida, ela depende da área. Aí vem a história lá da injeção. Por que a injeção dói? Porque a área da injeção é muito pequena. Então, como ela é muito pequena, ela exerce uma força bem característica. Então, na transformação isobárica, temos que a pressão permanece constante. Olha, o trabalho realizado pelo pistão, ó, aqui, ó, W igual a F vezes D, tá? Então sabemos que a isobárica é aqui, P F sobre A. Sua tensão, muito parecido com a tensão, sim. É só trocar, olha. Juntando as duas, teremos que, ó, W igual a P vezes delta V, variação de volume, ó. Como há fornecimento, produção de trabalho e também fornecimento e produção de calor para a transformação isobárica, será verdade que, ó, delta U, variação de energia aqui, ó, QP, ó, potencial, né, menos trabalho. Continuando, a nossa função é mostrar, né, gente? Se fizermos a representação gráfica do interior, veremos que o trabalho é a área sombreada, isso será verdade, mesmo que a pressão não seja constante. Então aqui a gente tem, se nós formos avaliarmos aqueles gráficos antigos, seria temperatura e entropia. Os estudos clássicos da termodinâmica teria que entre temperatura e entropia, a área que seria achurada seria a área demarcada que seria a produção de trabalho, ou seja, o trabalho útil, a força, vamos dizer assim, derivada da transferência de energia que gerou um trabalho. Nos estudos atuais, temos que pressão por volume, é um gráfico muito, muito característico. Então você teria o ciclo termodinâmico aqui, né? Você teria a expansão e a compressão isotérmica, né? E a expansão e compressão adiabática, mas no caso da análise isobárica, nós teremos o que? A mesma pressão, né? Então, olha, por isso que você vê aqui, ó, é constante. O que alterou, professor? Alterou o volume, ó. Olha a área de trabalho. Continuando. Então, calor trocado, ó, QP é M, CP delta T. Essas caracterizações nós iremos estudar, né? Ou QP, ó, N, CP delta T. Tá toda a caracterização aqui ao lado. A função da aula é mostrar, né? Temos os calores específicos dos gases, olha. Aqui, ó, o argônio, o hélio, o neônio, cada um tem sua especificidade referente ao cal por grama por quilo. Ó. Essa questão aqui, vamos lá. Eu vou mostrar os dados, mas na verdade vamos passar direto aqui que a gente vai para a máquina térmica e lá vai ficar mais fácil. Tá, vamos lá. Na transformação isocórica, ó, na transformação isocórica não há variação de volume, já muda aqui, ó, né? Portanto, não há realização de trabalho. Então, para que haja trabalho, a lógica é que tem que existir variação de volume. O calor trocado será dado por uma das regras, aí vem QV, ó, MCV delta T, ó. Como não há trabalho, a variação de energia será, ó, delta U igual a QV, ó. Olha aqui, ó.
Bem interessante, né? A relação de Mayer, ó. Considerando duas amostras de gás que terão suas temperaturas aumentadas de T1 para T2, T1, T2, ó, T1, T2. Temos pressão e volume. Por modos, né, no caso de modos diferentes, ó. Aí tem AB isobárico, ó, AB isobárico. Só isobárico é o que? Não há alteração de pressão, né? AC isocórico, ó, AC isocórico. Só isocórico, não há alteração de volume, tá? Só isobárico realiza trabalho? Sim. AC isocórico realiza trabalho? Não. Então, na relação de Mayer, teremos aqui, ó, igualando, ó, nós teremos aqui, ó, R, ó, igual a CP menos CV, ó, tá? Isso aqui é igualando as fórmulas, né? É possível também estabelecer uma relação entre os calores específicos, ó. Trabalho igual a QP menos QV, ó. Vai fazer a correlação, ó, M, ó, igual a N vezes M, ó. Dá essa caracterização. Professor, me tira uma dúvida. Se eu fizer pela fórmula que está aqui, eu tenho o mesmo resultado? Obviamente que sim. É só uma relação. Continuando. A gente já vai para máquina térmica. Transformação isotérmica. Isotérmica, mesma temperatura, né? Como não há variação de temperatura, não há variação de energia interna, né? Então, dentro da análise isotérmica, expansão isotérmica, olha, variação isotérmica, ó, como não há variação de temperatura, não há variação da energia interna, ó. Então, ΔU, ó, aqui é zero, ó, Q menos W, W igual aqui, ó, trabalho é igual aqui, ó. Continuando, já vai ver lá na máquina térmica. Transformação adiabática, ó. São processos em que o gás sofre uma compressão, ó. O gás sofre uma compressão e expansão tão rápidas que a troca de calor com o meio é desprezível. Então, a ΔU é igual em relação ao trabalho, né? Nessa transformação, a variação da energia interna do gás será numericamente igual ao trabalho sobre ele, ó. Na expansão adiabática, a temperatura diminui, o volume aumenta e a pressão diminui, ó. Na compressão adiabática, a temperatura aumenta, o volume diminui e a pressão aumenta, representando por uma hipérbole não equilátera, olha, curvas isotérmicas, olha, olha as curvas isotérmicas, olha. E a transformação adiabática, ó. Então, em síntese, na expansão realiza-se trabalho, na compressão não. Aí temos a transformação adiabática, ó. Diagrama de Poisson. Temos o resumo das transformações aqui, ó. Isobárica, pressão, né? Por que a pessoa está numa constante? Porque, ó, pressão e volume. A isobárica, ó. A isotérmica, ó. A adiabática. E a isocórica, ó. Pessoal, quem não realiza trabalho aqui, ó? Isocórica aqui, ó. Não há alteração de volume, ó. Ok? Então, depois a gente vai gravar outra aula agora, que vai ser a aula referente às máquinas térmicas.